Você já se sentiu incapaz de superar uma situação que parecia impossível? Como se o peso dos desafios da vida estivesse esmagando suas forças e sufocando a esperança. Talvez seja o medo do futuro, as incertezas de um sonho que parece distante, ou a dor de um problema que parece não ter solução. E se eu dissesse que existe uma maneira de enfrentar o impossível e triunfar sobre ele, não pela força humana, mas por algo muito maior? Parece contraditório, não é? Afinal, o mundo nos ensina que devemos confiar apenas em nós mesmos, mas a verdadeira vitória está em depositar nossa confiança em Deus. Ao contrário do que muitos acreditam, confiar em Deus não é uma saída fácil ou uma desculpa para fugir das responsabilidades. É uma escolha poderosa que transforma a maneira como enxergamos os desafios e nos dá a força necessária para agir com coragem. Deus não apenas nos promete sustentar, mas nos garante vitória em situações onde, humanamente, não há saída. Mas essa promessa vem com um segredo. Ela exige fé inabalável, oração ativa e, acima de tudo, ações que demonstram essa confiança. Se você já se perguntou por que tantas pessoas encontram paz em meio a tempestades ou experimentam milagres em situações impossíveis, é porque elas descobriram o poder de confiar em Deus. A boa notícia? Esse poder também está ao seu alcance. Hoje vamos explorar juntos como essa confiança pode transformar sua vida, trazendo esperança, força e a certeza de que a vitória é possível, mesmo nos momentos mais sombrios. Prepare-se para descobrir como as promessas de Deus podem ser sua maior fortaleza, como viver uma fé prática que gera resultados e como as histórias inspiradoras da Bíblia e da vida real mostram que, com Deus, o impossível não existe. A confiança em Deus é uma força que transcende o entendimento humano, uma âncora inabalável que sustenta o coração mesmo nos mares mais tempestuosos da vida. Não é apenas uma questão de acreditar, mas de depositar toda a sua esperança em alguém maior, que guia com sabedoria infinita. É fascinante perceber como, ao longo da história, homens e mulheres que confiaram em Deus superaram desafios aparentemente insuperáveis. Considere o exemplo de Moisés, que diante do Mar Vermelho não apenas confiou, mas agiu com a certeza de que Deus faria o impossível. E essa mesma confiança está acessível a todos, esperando ser cultivada. Em nossa jornada diária, muitas vezes somos confrontados por situações que testam nossa fé. A confiança em Deus não é uma solução mágica que remove todos os problemas, mas é a chave para enfrentá-los com coragem e determinação. Pense em Davi, um jovem pastor que, armado apenas com sua fé, derrotou o gigante Golias. Esse evento é um lembrete poderoso de que quando confiamos em Deus, nossa força se torna ilimitada. E como podemos aplicar isso? Começa com um simples passo: reconhecer que não estamos sozinhos. Confiança em Deus é mais do que um conceito espiritual, é uma prática diária. É acordar pela manhã e decidir entregar os desafios do dia em suas mãos, sabendo que Ele tem um plano perfeito. Muitas vezes, essa confiança é testada quando enfrentamos obstáculos inesperados. Um exemplo moderno disso é como algumas pessoas testemunham mudanças miraculosas em suas vidas ao confiar em Deus para questões financeiras, emocionais ou de saúde. Por que isso acontece? Porque Deus honra aqueles que confiam plenamente nele. Mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, confiar em Deus traz paz ao coração. Jesus afirmou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essa promessa nos lembra que, por mais que as circunstâncias sejam desafiadoras, sempre haverá esperança. Para muitos, momentos de dificuldade revelam a profundidade de sua confiança em Deus. Se Ele pode cuidar das aves do céu, como não cuidaria de nós? É nesse entendimento que a fé floresce,
como um farol em meio à escuridão. A confiança em Deus também transforma nossa perspectiva sobre os desafios. Em vez de vê-los como barreiras, passamos a enxergá-los como oportunidades de crescimento e fortalecimento espiritual. É interessante notar que a confiança em Deus não elimina o esforço humano, mas o complementa. Pense em Noé, que confiou na orientação divina para construir a arca, mesmo sob zombarias. Ele não apenas acreditou, mas trabalhou incansavelmente, mostrando que fé e ação andam de mãos dadas. Na prática, confiar em Deus significa entregar nossas preocupações a Ele em oração. A Bíblia nos ensina que lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa entrega não é passiva, mas um ato de fé ativa. Quando colocamos nossos medos, sonhos e inseguranças diante de Deus, Ele nos dá a força necessária para seguir em frente. Para quem busca começar, uma dica simples é reservar um tempo diário para orar e refletir, entregando tudo ao Senhor. Muitos se perguntam, como posso confiar em Deus quando as coisas parecem tão difíceis? A resposta está na prática da gratidão e no reconhecimento das bênçãos já recebidas. Mesmo nos momentos de dor, há algo pelo qual podemos agradecer. Essa postura de gratidão reforça nossa fé e nos ajuda a ver a mão de Deus em cada detalhe. Além disso, estudar as Escrituras é um caminho eficaz para fortalecer essa confiança. Passagens como o Salmo 23 nos lembram de que Deus é nosso pastor, sempre presente. Confiança em Deus não significa ausência de dúvidas, mas a escolha de persistir mesmo quando as respostas não são claras. Abraão é um exemplo claro disso. Quando Deus o chamou para deixar sua terra e partir para um lugar desconhecido, ele obedeceu sem questionar, confiando no plano divino. Isso nos ensina que a confiança é um ato de fé, que exige coragem e entrega. Quem confia em Deus, entende que Ele sempre age no tempo certo, mesmo que pareça tardar. A beleza da confiança em Deus está no fato de que ela cresce com o tempo e com as experiências vividas. Cada desafio superado se torna uma prova do cuidado de Deus e fortalece nossa fé para desafios futuros. Para quem ainda está começando essa jornada, uma boa dica é ler livros como A Cabana, que retratam o poder do relacionamento com Deus em meio à dor. É importante lembrar que a confiança não precisa ser perfeita, mas genuína. Por fim, confiar em Deus é uma escolha diária que envolve a mente e o coração. É acreditar que mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus, Ele sabe o que é melhor. Essa confiança transforma vidas, traz esperança e nos ensina a viver com propósito. A cada passo dado em fé, somos lembrados de que Deus é fiel e não falha. E assim, a jornada continua, revelando que essa confiança é apenas o início de algo muito maior. A oração é o coração da fé ativa, um diálogo íntimo e profundo entre o ser humano e Deus. Não é apenas um ritual, mas um momento de entrega, onde a alma encontra paz e direção. Quando oramos, não estamos apenas falando com Deus. Estamos abrindo espaço para ouvir a sua voz e sermos guiados pelo seu Espírito. Pense em Daniel, que mesmo diante de ameaças, manteve sua rotina de oração. Essa prática é um testemunho de que a oração, quando feita com sinceridade e fé, nos conecta ao poder divino de maneira transformadora. Fé inabalável não nasce da noite para o dia, mas é cultivada a cada experiência vivida em oração. Quando enfrentamos desafios e, mesmo assim, escolhemos orar e confiar, estamos fortalecendo nossas raízes espirituais. A oração é como a água para a planta da fé. Ela a nutre e a faz crescer, mesmo em terrenos áridos. Lembre-se de que Jesus, antes de qualquer decisão importante, orava. No Getsemane, sua oração mostrou um exemplo perfeito de entrega e confiança, mesmo diante do sofrimento. Muitas vezes, as pessoas se perguntam por que orar se Deus já sabe de tudo. A resposta está no relacionamento.
Assim como um pai aprecia ouvir seus filhos, Deus se deleita quando nos aproximamos dele em oração. É nesse momento que reconhecemos nossa dependência e permitimos que ele trabalhe em nossas vidas. Além disso, a oração é uma oportunidade de alinhar nossos desejos com a vontade divina. É um exercício de fé ativa que nos mantém conectados à fonte de toda força. A oração não é apenas um ato solitário. Ela pode transformar ambientes e impactar vidas ao nosso redor. Quando oramos com outros, fortalecemos a comunhão e criamos uma atmosfera de unidade. Um exemplo prático disso são grupos de oração que, ao intercederem juntos, têm testemunhado milagres extraordinários. Imagine como sua própria família pode ser renovada se você reservar um tempo semanal para orar com todos. Pequenos gestos como esse geram grandes transformações. Fé inabalável é aquela que não depende das circunstâncias. Quando confiamos em Deus através da oração, somos capazes de enfrentar tempestades com a certeza de que Ele está no controle. O apóstolo Paulo, enquanto preso, orava e cantava louvores. Essa atitude não só lhe trouxe paz, mas impactou outros ao ponto de levar até o carcereiro à conversão. Isso nos ensina que orar com fé não apenas nos fortalece, mas também pode ser uma luz para aqueles ao nosso redor. Para desenvolver uma fé inabalável, é importante persistir em oração, mesmo quando as respostas parecem demoradas. A Bíblia nos encoraja a sermos como a viúva persistente que, ao continuar pedindo, foi atendida. Persistência na oração demonstra confiança em Deus e nos ajuda a descansar no seu tempo. Uma boa prática para quem deseja cultivar essa persistência é manter um diário de oração, anotando os pedidos e as respostas recebidas, como uma forma de testemunhar o agir de Deus. Outra característica da fé inabalável é que ela transforma nossas preocupações em confiança. Quando oramos, transferimos nossos fardos para Deus e recebemos em troca sua paz. Filipenses 4, 6, 7 nos encoraja: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Essa passagem mostra que a oração não apenas alivia nossas angústias, mas nos fortalece para continuar. Praticar a oração ativa também envolve falar com Deus em qualquer momento e lugar. Não precisa ser algo formal. Pode ser no trânsito, em uma caminhada ou até em silêncio no meio do trabalho. Essa prática constante mantém nosso coração alinhado com Deus e nos ajuda a reagir com sabedoria diante das adversidades. Além disso, orar regularmente nos torna mais sensíveis à sua voz e direção, o que é essencial para quem busca viver pela fé. O impacto da oração ativa e da fé inabalável é tão profundo que transforma vidas por completo. Testemunhos de pessoas que perseveraram em oração mostram que Deus responde de maneiras inesperadas e poderosas. Por exemplo, um empresário que, ao orar por direção, decidiu mudar seus negócios para ajudar pessoas necessitadas e viu não apenas seu empreendimento prosperar, mas também sua comunidade ser impactada. São exemplos assim que reforçam a importância de orar com fé. Ao viver uma vida de oração ativa e fé inabalável, somos continuamente moldados pelo propósito de Deus. A cada desafio superado, aprendemos que confiar nele não é apenas uma escolha, mas uma necessidade. A oração nos conecta ao sobrenatural e nos prepara para enfrentar o próximo passo da jornada, sempre com a certeza de que não estamos sozinhos. Assim, a fé se fortalece, abrindo caminho para uma caminhada ainda mais profunda e transformadora. A fé, quando genuína, não se limita a palavras ou sentimentos, ela exige ação. É fácil dizer que confiamos em Deus, mas a verdadeira fé se manifesta em nossas decisões e atitudes diárias. Tiago 2,17 nos lembra que a fé sem obras é morta,
Isso significa que acreditar em algo, mas não agir conforme essa crença, é o mesmo que não acreditar de fato. Pense em Abraão, que não apenas confiou em Deus, mas demonstrou sua fé ao estar disposto a sacrificar o próprio filho. Sua ação revelou a profundidade de sua confiança e obediência. Viver pela fé exige coragem para sair da zona de conforto. Não se trata de ter todas as respostas, mas de dar passos em direção ao desconhecido, confiando que Deus proverá. Veja o exemplo de Pedro, que ao ver Jesus andando sobre as águas, pediu para ir até ele. Apesar do medo, Pedro deu o primeiro passo, mostrando que a fé ativa nos impulsiona a fazer o que parece impossível. E em nossa vida, como isso pode ser aplicado? Talvez seja começar aquele projeto que Deus colocou em seu coração, mesmo que pareça desafiador. Ações baseadas na fé também significam obedecer, mesmo quando não entendemos completamente o plano. Noé construiu a arca em obediência a Deus, mesmo que nunca tivesse visto chuva antes. Ele não esperou provas ou garantias, ele agiu com base na palavra recebida. Da mesma forma, somos chamados a obedecer à direção divina, mesmo quando parece ir contra a lógica humana. Para muitos, isso pode significar perdoar alguém, investir em um sonho ou confiar em um novo caminho que Deus revelou. Quando vivemos pela fé, nossas ações refletem nossa confiança no caráter de Deus. Se acreditamos que Ele é fiel, então nossas escolhas demonstram essa crença. Por exemplo, dar generosamente, mesmo em tempos de escassez, é um ato de fé que demonstra confiança na provisão divina. Um exemplo prático seria dedicar parte do seu tempo ou recursos para ajudar os necessitados, mesmo quando você sente que tem pouco a oferecer. É nessas ações que experimentamos a fidelidade de Deus. A fé ativa também nos leva a lutar pelo que acreditamos, mesmo em face de oposição. Neemias, ao reconstruir os muros de Jerusalém, enfrentou críticas e ameaças, mas permaneceu firme em sua tarefa. Ele não apenas orou, mas também organizou os trabalhadores e montou estratégias. Isso nos ensina que a fé não elimina a necessidade de planejamento e esforço. Pelo contrário, ela os potencializa. Em nossa vida, isso pode significar persistir em nossos objetivos, mesmo quando tudo parece conspirar contra nós. Outro aspecto das ações baseadas na fé é a disposição de testemunhar e compartilhar a esperança que temos em Deus. Os discípulos de Jesus, após receberem o Espírito Santo, pregaram com ousadia, enfrentando perseguições e perigos. Eles não apenas criam na mensagem, mas dedicaram suas vidas para espalhá-la. Hoje, podemos fazer o mesmo, seja compartilhando nossa fé com um colega, ajudando quem precisa ou simplesmente vivendo de maneira que reflita os valores de Cristo. As ações baseadas na fé também nos ensinam a confiar no tempo de Deus. Muitas vezes somos tentados a agir com pressa ou ansiedade, mas a fé nos chama a esperar no Senhor. Pense em José, que mesmo após anos preso injustamente, continuou confiando em Deus e agindo com integridade. Sua paciência e perseverança o levaram a um propósito maior. Em nossa vida, isso pode significar continuar trabalhando com excelência enquanto aguardamos a realização das promessas divinas. A fé que age também é visível na maneira como lidamos com os desafios da vida. Quando enfrentamos dificuldades, temos a oportunidade de demonstrar nossa confiança em Deus através de nossas reações. Jó, em meio às suas perdas, não amaldiçoou a Deus, mas manteve sua fé. Sua atitude nos ensina que ações baseadas na fé não são apenas externas, mas também internas, envolvendo nossa postura e nosso coração diante das adversidades. Para viver uma fé ativa, é importante dar pequenos passos todos os dias. Nem sempre será algo grandioso. Às vezes, é perdoar alguém, ser grato em meio às dificuldades ou dedicar tempo à oração. Cada ação, por menor que pareça, fortalece nossa caminhada de fé.
Uma sugestão prática seria listar áreas em sua vida onde você sente que precisa confiar mais em Deus e começar a agir intencionalmente nelas. Por fim, ações baseadas na fé nos conectam ao plano maior de Deus. Cada passo que damos em obediência é uma peça do quebra-cabeça que Ele está montando em nossa vida. Ao viver dessa forma, experimentamos a paz que vem de saber que estamos alinhados com Sua vontade. E, ao mesmo tempo, percebemos que cada pequena ação é parte de algo muito maior, abrindo caminho para experiências ainda mais profundas e significativas. As promessas divinas são um tesouro inestimável que sustenta os fiéis em meio às incertezas da vida. Desde o início dos tempos, Deus tem feito promessas a seu povo, garantindo esperança, direção e consolo. A Bíblia está repleta de promessas que nos asseguram do amor incondicional de Deus e de sua fidelidade inabalável. Em Gênesis, Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, e cumpriu essa promessa ao longo da história. Assim, somos lembrados de que cada palavra de Deus é digna de confiança e se cumpre no tempo certo. Uma das promessas mais conhecidas é a garantia de que Deus estará conosco em todos os momentos. Em Josué 1:9, ele declara: "Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares." Essa promessa nos dá força para enfrentar desafios com coragem, sabendo que não estamos sozinhos. É como caminhar por um túnel escuro, com a certeza de que há uma luz ao final. Quando essa promessa é gravada no coração, ela se torna um refúgio nos momentos mais difíceis. As promessas de Deus também são uma fonte de renovação espiritual e emocional. Isaías 40:31 nos lembra: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias." Essa passagem ilustra que mesmo quando estamos cansados e sobrecarregados, podemos encontrar renovação na presença de Deus. Para quem se sente esgotado pela rotina ou pelas adversidades, essa promessa é um lembrete de que há descanso e força disponível na comunhão com o Senhor. Outro aspecto das promessas divinas é que elas nos conduzem a uma vida de propósito. Jeremias 29:11 diz: "Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Essa promessa nos encoraja a confiar que, mesmo quando os caminhos parecem confusos, Deus está trabalhando para o nosso bem. Muitos, ao se depararem com decisões difíceis, encontram paz ao lembrar que o plano divino sempre é maior e melhor do que qualquer plano humano. As promessas de proteção divina também são poderosas para enfrentar medos e incertezas. O Salmo 91 é um exemplo claro disso. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa traz conforto em tempos de perigo e nos lembra que Deus é nosso escudo. Nos dias de hoje, ao enfrentarmos situações como crises financeiras, pandemias ou insegurança, essa promessa permanece viva, trazendo esperança e confiança. Uma característica das promessas de Deus é que elas exigem fé para serem experimentadas. Quando Ele prometeu a terra prometida aos israelitas, eles precisaram atravessar o deserto e confiar em sua provisão. Assim também é em nossa vida. As promessas de Deus não são atalhos, mas convites para uma caminhada de fé. Para aqueles que desejam experimentar essas promessas, é importante lembrar que a obediência e a paciência são fundamentais. Além disso, as promessas divinas nos transformam de dentro para fora. Quando vivemos com a certeza de que Deus é fiel, nossa perspectiva muda e passamos a encarar as dificuldades com esperança. Pense em Maria, que recebeu a promessa de que daria à luz o Salvador. Mesmo enfrentando dúvidas e desafios, ela confiou e viu a promessa se cumprir. Essa confiança nos inspira a viver com expectativa, sabendo que Deus está sempre no controle. As promessas de Deus também nos chamam a compartilhar essa esperança com outros.
Ao vermos suas promessas se cumprirem em nossa vida, somos encorajados a testemunhar e inspirar aqueles ao nosso redor. Imagine como sua história pode impactar alguém que está enfrentando dificuldades, mostrando que Deus é fiel em todas as circunstâncias. Esse é um ato poderoso de fé e amor, que multiplica o impacto das promessas divinas. Por fim, é importante lembrar que as promessas de Deus não têm prazo de validade. Elas são eternas e aplicáveis a todas as gerações. O que ele prometeu a Abraão, a Davi e aos discípulos também é válido para nós hoje. Isso nos dá a certeza de que podemos viver com esperança, independentemente do que enfrentarmos. E, ao caminhar nessa certeza, descobrimos que cada promessa é um convite para uma relação mais profunda com Deus. Assim, as promessas divinas não apenas nos fortalecem, mas também nos preparam para experimentar sua fidelidade de maneiras ainda mais grandiosas. Elas são um lembrete constante de que Deus é soberano e de que confiar nele é sempre o melhor caminho. No entanto, essas promessas são apenas o início de algo maior, um convite para vivermos uma fé que ultrapassa barreiras e transforma nossas vidas de forma completa. A fé é a chave que abre a porta para a vitória, mesmo nas situações mais desafiadoras. Quando confiamos plenamente em Deus, não há obstáculo que possa nos derrotar. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas comuns que experimentaram vitórias extraordinárias graças à sua fé. Pense em Josué e o povo de Israel, que enfrentaram os muros impenetráveis de Jericó. Em obediência e fé, marcharam ao redor da cidade, e Deus derrubou os muros. Essa história nos lembra que a vitória é garantida quando colocamos nossa confiança em Deus e seguimos suas instruções. A fé nos dá a capacidade de enxergar além das circunstâncias. Enquanto o mundo nos diz que certas batalhas são impossíveis, a fé nos lembra de que tudo é possível para quem crê. Imagine Davi, um jovem pastor, enfrentando o gigante Golias. Aos olhos humanos, ele não tinha chances, mas sua fé o fez ver a situação de maneira diferente. Ele confiou que Deus lutaria por ele, e foi isso que garantiu sua vitória. Assim, somos desafiados a olhar para nossas próprias batalhas com a mesma perspectiva, confiando que Deus está no controle. A vitória, através da fé, não significa ausência de lutas, mas a certeza de que Deus está conosco em cada passo. Pense em Paulo e Silas, presos injustamente, mas cantando louvores a Deus na prisão. Sua fé não apenas os sustentou, mas também trouxe uma intervenção milagrosa. As cadeias se romperam e as portas da prisão se abriram. Essa história nos ensina que mesmo em meio à adversidade, a fé nos mantém firmes e nos prepara para o livramento. Para experimentar a vitória pela fé, é essencial agir de acordo com essa confiança. A mulher que sofria de hemorragia há 12 anos acreditou que, se apenas tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. Sua fé a levou a agir e ela foi curada. Isso nos mostra que a fé requer movimento, coragem e determinação. Quando acreditamos na vitória que Deus prometeu, somos capacitados a agir mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Além disso, a vitória pela fé transforma nossa maneira de lidar com os desafios. Não vemos mais os problemas como barreiras intransponíveis, mas como oportunidades para Deus manifestar seu poder. Pense nos discípulos que, ao enfrentarem uma tempestade no mar, viram Jesus acalmar as ondas com uma simples palavra. Essa experiência não apenas os livrou do perigo, mas fortaleceu sua fé para desafios futuros. Em nossa vida, a cada vitória experimentada pela fé, somos capacitados para enfrentar situações ainda maiores. A vitória pela fé também é um testemunho para aqueles ao nosso redor. Quando vivemos confiando em Deus e experimentamos suas promessas, nossa vida se torna um reflexo de sua glória. O rei Nabucodonosor foi impactado pela fé de Sadraque, Mesaque e Abednego,
que se recusaram a adorar outros deuses e foram protegidos na fornalha de fogo. Esse ato de fé não apenas salvou suas vidas, mas também levou um rei pagão a reconhecer o poder do Deus verdadeiro. Um aspecto importante da vitória pela fé é a paciência para esperar o tempo de Deus. Nem todas as batalhas são vencidas imediatamente. Algumas exigem perseverança. Pense em José, que passou anos como escravo e prisioneiro antes de ser exaltado como governador do Egito. Sua fé não vacilou, e ele foi recompensado no tempo certo. Assim, somos chamados a confiar no processo e a lembrar que Deus nunca se atrasa. A vitória pela fé também nos dá paz, mesmo antes do resultado final. Quando confiamos que Deus está no controle, não precisamos ser consumidos pela ansiedade ou pelo medo. Filipenses 4:7 nos assegura que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz é um sinal de que, mesmo em meio à batalha, a vitória já foi garantida por Deus. Para viver uma vida de vitória pela fé, é fundamental nutrir nossa relação com Deus. Isso inclui oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros cristãos. Cada uma dessas práticas fortalece nossa fé e nos prepara para as batalhas da vida. Uma sugestão prática é meditar em passagens bíblicas como Romanos 8:37. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essas palavras nos lembram diariamente da vitória que temos em Cristo. Por fim, a vitória garantida pela fé não é apenas uma conquista pessoal. Ela é uma celebração da fidelidade de Deus. Cada vitória que experimentamos é um lembrete de que Ele é fiel para cumprir suas promessas. E ao vivermos com essa confiança, nos tornamos exemplos vivos de como Deus transforma vidas e situações. Assim, somos levados a uma jornada de fé cada vez mais profunda, onde cada batalha vencida nos aproxima ainda mais dele.